Muito boa noite a todos. É um prazer imenso poder vir a essa casa pela primeira vez, ser recebido com tanto carinho. Os abraços que foram prometidos na hora que eu cheguei, da próxima vez eu vou cobrar em dobro, né? Em dobro. Mas fico muito feliz de ver a casa retomando seu trabalho, né? Ver vocês engajados nisso, porque faz uma falta danada pra gente. Se de um lado, se a gente perguntar pro pessoal da casa que dá trabalho, né? Trabalhar para esse nosso querido Mestre Jesus dá bastante trabalho. Mas a gente sente muita falta disso, porque isso nos enche o coração de alegria, de felicidade. E enche particularmente o meu quando a gente vê assim uma casa se esforçando, os seus trabalhadores se esforçando a retomar a nossa caminhada. E sob o olhar carinhoso do nosso querido Mestre Jesus, que a gente possa desenvolver hoje uma troca de experiências que seja frutífera para nós, que seja salutar e que possa nos auxiliar, nos fortalecer cada vez mais nessa caminhada. Se eu não me engano, nós não tínhamos tema pré-definido. Então, aproveitando essa situação, porque hoje a gente está aqui de máscara, distantes uns dos outros, com limitações aí de contato, né? Que inclusive me geraram o crédito desses 2 abraços para depois. Mas eu queria justamente trazer ao nosso meio cristão, especialmente quando a gente olha pelos olhos, ou com os olhos, ou com a luz que a doutrina espírita nos auxilia a enxergar esses preceitos cristãos, o momento que nós estamos vivendo hoje, e possivelmente os aprendizados que ele vai poder nos trazer daqui adiante, e principalmente conectar isso com os ensinamentos cristãos, com os ensinamentos espíritas, de modo a que percebamos, como disse nessa mensagem muito bela aqui no início, de que a cada dia é uma oportunidade única da gente aprender, e que o aprendizado que a gente vai tirar de situações críticas, de situações como a gente está vivendo hoje, me refiro a essas limitações decorrentes da pandemia, os aprendizados que a gente vai tirar daí vai depender de nós. Muitas vezes a gente tem dificuldade de entender, ou às vezes mesmo de assimilar, de interiorizar isso para nós, e essa é uma proposta muito clara do Espiritismo, e talvez seja, acredito eu, um dos maiores desafios, porque a gente não lota casas espíritas igual a gente vê outros irmãos nossos em outros segmentos lotados. Justamente porque o Espiritismo, quando ele passa por essa função, quando ele permeia o cristianismo com essa função de jogar uma luz, fazer com que a gente enxergue a nossa fé, sim, que como Jesus disse, é inabalável, é capaz de transportar montanhas, mas como? Como é que a gente faz? Será que a nossa fé é cega, estática, que é capaz de remover as montanhas do nosso caminho? Porque se a gente não se policiar, a gente pensa isso. Quando a gente faz as nossas preces, muitas vezes, eu confesso isso por mim, a gente pede a Deus as coisas já prontas, as conquistas morais já prontas, né? Quem nunca pediu paciência, né? E a gente ainda usa aquela desculpa assim, né? Ai Deus, dá-me paciência para eu enfrentar aquele parente meu que é a pedrinha no meu sapato. Não sei se aqui em Mirassol tem essas pedrinhas no sapato dentro da família. Lá em Rio Preto é muito comum essas dificuldades de relacionamento. Mas é isso, a gente pede a paciência, a gente pede tolerância, mas como é que será que Deus vai fazer para atender a gente? Será que Ele vai mandar uma caixinha no nosso endereço agora no delivery? Né? E a gente vai abrir e falar, nossa, olha a paciência, de hoje em diante eu fiquei paciente. Não vai acontecer isso, né? Não vai acontecer isso. Eu falo porque esse é o grande desafio do Espiritismo, que na verdade é o grande desafio do cristianismo, porque o Espiritismo tem a função de lançar essa luz
e a gente de fato entendeu o que Jesus já nos dizia, de que a cada um será dado segundo as suas obras. Ou seja, né, se eu quero tanto a paz, né, se eu quero tanto o amor, se eu quero tanto a brandura, a doçura, eu não posso esquecer de jeito nenhum de que as mãos que vão produzir essa paz aqui nessa terra de aprendizado, é isso mesmo, são as suas, são as minhas, são as nossas, né? Por isso que a gente olha para essa doutrina com tanto carinho quando ela corajosamente nos chama para dizer que fora da caridade não tem salvação. Às vezes a gente nem pensa, né? Quando a gente vem procurar um centro, quando a gente vai procurar qualquer segmento religioso, normalmente a gente encontra como orientação cristã a prática da caridade. E muitas vezes a gente nem raciocina. Por que que a prática da caridade vai ajudar a resolver essa minha dor moral que eu vim aqui no centro buscar ajuda? Por quê? É justamente por isso. Para eu passar a dar mais valor a esse aviso do tempo aqui, ó, de que o dia de hoje, embora haverão outros, é único. Pode ser que hoje seja a única oportunidade de que nós aqui nos encontremos, né? Pode ser que hoje, num espectro maior, pode ser uma grande oportunidade de eu conviver com alguém que está lá dentro da minha família e que é difícil o convívio, né? Que testa a minha tolerância, que testa a minha paciência, no sentido de que hoje seria essa encarnação toda uma enorme chance para a gente começar a desamarrar laços de ódio, de rancor, de amargura que nós viemos colecionando com outros erros lá para trás. Então, nisso a gente não pode negar que o Espiritismo ele resume para nós e não deixa espaço para a gente fazer interpretações que nos permitam acreditar que a gente vai colher aquilo que a gente não plantou. E isso assusta muitas vezes, né? Isso assusta. Muitas vezes a gente se envolve no trabalho de caridade com medo de uma fúria de Deus, né? Esses dias eu ouvi uma expressão assim: eu sou temente a Deus. Mas se Deus é a maior expressão de amor, por que eu vou ter medo de amor? Né? Por que eu tenho medo de amor? Eu tenho medo de mim, né? Eu tenho medo do que eu não faço em nome de Deus. E muitas vezes eu falo, mas não faço em nome de Deus. Esse é o nosso desafio aqui. Porque quando a gente está encarnado, é fácil a gente dissimular, né? Nós podemos nos abraçar, mas eu posso nutrir um sentimento negativo. Ou seja, o que eu penso, o que eu sinto é diferente do que eu faço externamente. Desencarnados, a gente já não consegue fazer isso. Não sei se vocês têm trabalho mediúnico aqui na casa, mas é muito recorrente. Aliás, é 100% dos casos. Você vê os espíritos desencarnados, primeiro desesperados porque não sabem como é que eles estão vivos depois da morte, ou nem sequer sabem que desencarnaram. E outras vezes, aturdidos pela atração que foi exercida e que os levaram a determinados locais sombrios. Mas é justamente a força do pensamento e do sentimento que a gente nutre dentro de nós. Quando a gente tira o corpo físico, a gente vai direto para onde o nosso pensamento leva. Por isso que é tão importante a gente se envolver na prática da caridade. Por isso que o Espiritismo traz como bandeira mesmo, pilar central, a caridade, como condição dessa salvação, que é justamente o nosso treinamento para a gente poder fazer com que o nosso pensamento e o nosso sentimento seja treinado a vibrar numa frequência positiva, a vibrar no bem. Não adianta a gente achar que a gente já está evoluído e a gente vai passar horas e horas, dias e dias, tempos e tempos na ociosidade e como se a prática do bem fosse uma conquista que a gente já tivesse. Nós estamos aqui para aprender a desenvolver a capacidade de amar. Isso que Jesus nos disse, né? Toda lei se resume a amar. Amor foi a grande palavra que fez a humanidade
estremecer e que, por falta de atitudes, de coragem, que é preciso coragem para a gente amar, acabou levando o nosso mestre à cruz. E para a gente aprender esse amor não vai ser também muito tranquilo, muito fácil. Nós vamos enfrentar algumas cruzes aí no nosso caminho, claro que vamos. Já basta o exemplo do nosso grande mestre e professor. Por que será que não vai acontecer? Porque a gente tem uma ideia, se a gente não se vigiar, a gente tem uma ideia, a gente nutre uma ideia, e que é muito normal, porque é uma ideia que já vem plantada há séculos, quiçá milênios em nós, de que felicidade é uma vida que não tem problema. É isso, né? Se a gente perguntasse, nossa, se você ganhasse na loteria hoje, que eu acho que é um problema que todo mundo, né, enfrenta, se você ganhasse na loteria hoje, o que você ia fazer? Eu não queria fazer nada, ia pra praia, tipo assim, né? Como se o conceito de felicidade fosse justamente ter uma vida em que não haja problemas, e não é assim. O Espiritismo já nos mostra claramente que a proposta cristã é de fortalecimento para enfrentamento e aprendizado com os problemas. Então, quando a gente transfere isso para o nosso momento atual, a gente vê essa situação da pandemia como uma enorme oportunidade. E não estou dizendo que vai ser fácil, tá? Não estou dizendo que, não, a gente não precisa se precaver porque nós estamos protegidos. Não é assim, né? Não é essa a fé cristã. A fé cristã, como já nos orienta muito bem o Kardec, é pensada, né? Aliás, ele coloca, ela é inabalável justamente porque ela é raciocinada. Então, se eu quero alcançar esse objetivo, se eu preciso passar por esse momento de crise, né, na situação da pandemia, de maneira cristã, de maneira a me fortalecer para eu extrair daí os aprendizados, eu preciso usar essa minha fé inabalável justamente para me auxiliar a como me comportar durante esse momento. Esses dias me disseram assim, tem um grupo que trabalha com o Dr. Bezerra de Menezes e que eles fizeram uma vacina espiritual. Falei, meu amor, não vai ter jeito, né? Assim, você pode até participar disso, acreditar nisso, mas que isso te leve a você tomar cuidados. Então tá ótimo, então tá fazendo efeito. Mas não é que aquela situação específica está te protegendo, aquela situação está servindo de lembrete para que você tome os cuidados. Se você sair sem máscara, não passar gel e fizer contato, com certeza você vai estar exposto. Percebe? É igual quando a gente fala assim, eu adoro ter um crucifixo, por exemplo, no meu carro, eu sempre tenho. Mas assim, eu entendo já que não é a força que eventualmente me protege, não é a do crucifixo ou do amuleto em si. É a força que eu, quando vejo aquele objeto, me coloco numa postura mais equilibrada, mais defensiva na direção do carro. Ou seja, nós estamos construindo. Não adianta a gente achar que nós estamos participando do centro, nós estamos protegidos e eu posso sair sem máscara. Não. Agora, o que a gente não pode negar é que a situação que nos está sendo apresentada agora, os desafios, vão certamente nos trazer. Esses dias, aliás, é muito comum eu ouvir assim, não vejo a hora disso tudo acabar para voltar ao que éramos antes. Aí eu penso, né, com um pouquinho de esclarecimento que o Espiritismo nos traz, será que nós vamos passar, nós já estamos há 6 meses, não sabemos quanto tempo isso vai durar, será que nós vamos passar 6 meses, 1 ano, por uma experiência forçada dessa, e vamos sair igualzinho? Será que nós não vamos aprender nada com isso? Acho que é até um pouco de covardia da nossa parte. Aqui muitas vezes a gente quer dizer que a gente está torcendo para voltarmos à normalidade da gente poder se relacionar. Claro, eu entendo isso. Mas se a gente não extrair desses desafios
os aprendizados que ele nos traz, nós vamos estar estagnados no tempo. E a nossa função aqui é justamente a gente aproveitar as situações para nos aprimorarmos cada vez mais. Se a gente se perguntar, como é que é o trabalho cristão? O trabalho cristão, ele essencialmente é de cooperação. Porque como é que a gente encontra as oportunidades da gente se aprimorar, se melhorar? Porque a gente já entende que nós estamos aqui para o melhoramento moral, ou seja, a gente vai implementando em nós qualidades até chegarmos ao ponto de que cada qualidade dessa vai se tornando uma virtude conquistada por mim, espírito, e que vai acompanhar a mim, espírito, independente do corpo que eu estiver. Ou seja, esse é o nosso grande desafio, a gente incorporar na nossa vivência, no nosso pensamento, no nosso sentimento e, obviamente, nas nossas condutas, circunstâncias que propiciem a gente melhorar cada vez mais moralmente, para a gente ir tornando, por exemplo, a paciência, a afabilidade, a tolerância, o respeito como qualidades cada vez mais presentes em nós, até chegarmos ao ponto disso ser tão inerente que vai estar registrado no meu espírito, no meu perispírito, e vai acompanhar, independente de quando eu deixar esse corpo aqui. Ou seja, na minha próxima encarnação, uma qualidade, uma virtude dessa vai me acompanhar. Agora, se a gente já entende que é assim que funciona, como é que a gente extrai dessa grande escola divina esses ensinamentos? Onde é que nós vamos encontrar as oportunidades da gente aprender a ser mais paciente, a ser mais respeitoso, tolerante, afável, dócil? Onde é que a gente vai? A gente precisa lembrar, isso com muita clareza, que o trabalho cristão é de cooperação, ou seja, nós vamos encontrar isso no convívio com o nosso próximo. Então, toda vez que cada próximo meu testar a minha paciência, vai estar sendo para mim uma oportunidade, primeiro, de eu lembrar que eu não sou paciente, porque se eu fosse paciente, nem com um teste eu não me impacientaria, né? Na verdade, não é ele que está me deixando impaciente, sou eu que sou impaciente, porque eu não aceito que a gente, de repente, pense diferente, haja diferente, né? É isso que a gente vê. Então, quando a gente pensa e lembra disso, eu pergunto assim, poxa, que maravilha, né? Então, o contato, o convívio com o nosso próximo faz com que a gente vá servindo cada vez de instrumento uns aos outros. Uma hora eu sirvo de instrumento para auxiliar o meu irmão, outra hora ele. E onde é que está? Onde é que estão, na verdade, os próximos, mais próximos de nós? Onde que estão? Está em família. Exatamente. Exatamente. Porque aqui vai ser muito mais fácil, né? Aqui veio todo mundo com um objetivo, todo mundo está pensando e vibrando na mesma direção. Aqui não vai ter divergência. Aqui está todo mundo andando para o mesmo caminho. Mas e lá, dentro da família? Dentro do nosso ambiente de trabalho, né? Vai ser mais difícil. É claro que vai. Mas é por isso mesmo que a grande célula divina de relacionamento entre as pessoas, de convívio com o próximo, que permite esse aprimoramento é justamente a família. E essa situação toda que a gente chama de caótica, de crítica, está fazendo o que com a gente? Reunindo todo mundo de novo. Porque quando a gente fala de maravilhas da tecnologia, isso aqui auxilia muito a gente, né? A gente consegue conversar com alguém que está longe, a gente consegue trabalhar muito nisso aqui, porém, a gente também consegue se isolar um pouquinho. A gente também consegue procurar aqui dentro convívios só com tribos que pensam como a gente. Então é como se a gente estivesse dentro da nossa família,
um de costas para o outro, cada um procurando uma coisa, né? Seja ela material ou sejam grupos que pensam ou agem como a mim. Ou seja, se o grande núcleo divino de trabalho é justamente a família, onde ele reúne pessoas que pensam diferente. Porque como é que a gente aprende se a gente conviver sempre com pessoas que pensam igual a gente? Qual que é o estímulo? Né? E pior ainda, você imagina se a gente convivesse, ou se dentro da nossa família, todos os que nos cercam fossem espíritos perfeitos, plenamente aperfeiçoados? O tanto que seria difícil para nós, o tanto que as nossas imperfeições iam aparecer. Porque hoje em dia a gente tem condição de, às vezes, driblar alguma coisinha e falar, não, olha, eu faço isso porque aquele meu parente lá, ele que é muito difícil, né? É ele, né? Mas qual é que é a grande regra que o Santo Agostinho diz para nós, num ensinamento maravilhoso que está lá no nosso Livro dos Espíritos? Conhece a você, né? Conhece você mesmo, porque você está aqui na escola, você está matriculado para você. Às vezes a gente pega essa tecnologia imensa aqui, ó, e vai aplicar lá no outro. Vai exigir que o outro seja mais tolerante, mais paciente, porque é assim que está falando da doutrina, mas será que a gente pode? Tem uma coisinha aí que é liberdade. E o próprio Criador das leis divinas se submete a essa regra da liberdade, do livre-arbítrio. Ou seja, Deus não faz por nós, Deus respeita todas as vezes em que a gente desvia do caminho certo. E como que ele age? Ele vai nos colocando em circunstâncias que vão nos fazendo, mas a vontade de voltar para o caminho sempre é nossa. Ou seja, não há sinal de maior humildade do que o próprio Criador das leis se submeter às leis, né? Se a nossa política fosse assim, pessoal, que maravilha que ia estar. Mas é verdade, nem a gente às vezes se submete, a gente acha muita coisa certa, mas quando chega alguma regrinha, seja ela numa lei, num convívio social, em qualquer coisa, a gente dá uma estremecida, porque a gente quer, é resquício nosso, de orgulho, é o nosso grande objetivo de luta. Combater o nosso orgulho de modo a transformar esse orgulho, essa vaidade, esse egoísmo em bondade, em amor, em caridade. Mas como é que a gente transforma? Será que vai dar para a gente ficar parado, fazendo preces maravilhosas, fervorosas, com toda a fé do mundo? Como é que a gente consegue colher um fruto do pé? A gente precisa primeiro plantar a sementinha, a gente precisa preparar a terra, a gente precisa adubar, a gente precisa esperar, a gente precisa aguar até o dia que o fruto está pronto. E com a gente é a mesma coisa. Com a gente é a mesma coisa. É isso que é a coisa mais maravilhosa dessa mensagem que vocês distribuíram aqui, o aviso do tempo. Não é uma questão de dizer que hoje pode ser o último dia, portanto faça. Não. É porque quando a gente fala em mudar a nós mesmos, em melhorar a nós mesmos, é um processo que não é feito em um dia, 2, 3, 1 ano. É constante. Porque quanto mais a gente se melhora, a gente muda a referência sobre nós mesmos, né? O que é esse movimento que a gente conhece tão bem aqui na doutrina espírita e em geral, nas religiões cristãs em geral, de reforma? Aqui a gente chama de reforma íntima, né? Mas eu já vi igrejas evangélicas principalmente se denominarem renovação cristã. Tem um movimento dentro da Igreja Católica que chama-se renovação carismática, alguma coisa, mas enfim, renovação, mudança, reforma. O que é isso? É mudar. Só que para eu fazer isso, é imprescindível que eu siga essa orientação do Kardec de que a minha fé tem que ser consciente, raciocinada, e por isso que ela vai ser inabalável. Por quê? Porque se eu quero me mudar, é preciso que eu consiga, como disse o Santo Agostinho, me enxergar, olhar para mim
Como é que eu vou me mudar se eu não consigo olhar para mim e nem sequer sei o que é que está bom, o que é que está ruim em mim? Para eu mudar alguma coisa, eu preciso conhecer o estado em que ela se encontra, né? E onde que entra a fé inabalável e a fé raciocinada? Ora, entender como eu me encontro, o que é que eu tenho de qualidades, o que é que eu tenho de sombras, posso assim chamar, e estabelecer objetivos para onde eu quero ir. Ou seja, eu quero ir eliminando essas sombras e abastecendo essas qualidades. Ótimo. Agora eu vou enumerar todas essas características, tanto as ruins como as qualidades, e vou estabelecer um programa para que eu possa me esforçar para buscar essa melhora. Porque o espírita é danado. O espírita acha que vem no centro espírita, assiste uma palestra, toma um passe, já estou renovado. Está renovado de quê? Está renovado de nada. No máximo, se tem algum ascendente aí mediúnico, trouxe um irmão para ser socorrido. Você sair daqui e continuar fazendo a mesma coisa, e vai mudar o quê? Quando a gente quer se fortalecer, a gente não vai numa academia, mas você estar na academia, você vai ficar forte? Não vai, ué. O que você tem que fazer? Você tem que se exercitar. É a mesma coisa com a gente. A mesmíssima coisa. E quando a gente olha, então, agora, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista moral, a gente está tendo uma chance enorme, como se Deus estivesse nos chamando, né? Vocês estavam reunidos em família, cada um olhando para um lado, como se estivesse um de costa para o outro. E agora, com essa situação do coronavírus, Deus, fiz assim, coloquei vocês de frente de novo um para o outro. E dá problema, é claro que dá pau, porque eu não estava enxergando o meu próximo, de repente eu tenho que conviver olhando para ele, é muito mais difícil. É muito mais fácil eu me aproximar de quem está longe. Olha o efeito que isso aqui está fazendo com a gente, ou que nós estamos fazendo com o mau uso dessa ferramenta. É muito mais fácil eu me aproximar de quem está longe, me afastando de quem está perto. Ou seja, às vezes a gente vê em família, na minha família eu vejo isso. E não é só a juventude não, viu? Não é só a juventude. Antes era, né? Há uns anos atrás era só a molecada que ficava. Mas hoje, se a gente fizer um almoço em família, é capaz de a gente ver as pessoas sem... É capaz de eu entrar, sentar, comer, levantar e a outra pessoa nem ver que sou eu que fazia ali, que estava só... Ou seja, estou próximo de quem está longe, né? E estou longe de quem está perto. Então essa situação toda parece assim, parece mesmo um belo de um puxão de orelha divino, falando assim: vocês estão aí achando que está tudo bem, né? Vocês estão vivendo em família, um de costa para o outro, cada um olhando só para si. Isso não é orgulho? Isso não é egoísmo? Olhar só para si? Sendo que Deus criou justamente o núcleo da família para que a gente pudesse, convivendo com as diferenças, olhar um para o outro. Ou seja, é aí que a gente vai aprender. Então, quando a gente fala da situação da pandemia, a gente olha com um olhar um pouco mais leve. Leve no seguinte sentido: temos sim que tomar todas as cautelas, todas as precauções, mas ela está trazendo uma chance enorme da gente voltar a olhar um para o outro, da gente voltar a aproveitar a chance de conviver com o nosso próximo como forma de nos auxiliar a melhorar. Porque assim, quando a gente pede alguma coisa para Deus e a gente alcança, é muito fácil a gente identificar Deus trabalhando, né? Assim, percebam, quando a vontade de Deus é igual à nossa, a gente claramente enxerga Deus trabalhando nas nossas vidas. Mas e quando não? E quando a gente pede e a gente não alcança, né? Existem inúmeros casos, na minha família teve casos de perda de pessoas em pouquíssima idade, né? Ninguém está preparado para isso. Mas eu te pergunto, quando a gente enfrenta essa situação,
a gente pede a Deus, né? Mas tem vezes que a vontade de Deus não é a nossa. Felizmente a doutrina nos auxilia a entender esses propósitos divinos. Mas a questão é, acho que é uma pergunta que nos faz raciocinar muito e que nesse momento ela é imprescindível ou ainda mais imprescindível. Como é que Deus trabalha nas nossas vidas? Essa é uma situação chave para despertar o nosso pensamento, a nossa autocrítica no sentido de autoanálise, de analisar a nós mesmos e de tomarmos com um pouquinho mais de coragem as rédeas da construção do nosso destino, né? Porque Jesus já nos disse que a cada um será dado segundo as suas obras. Não adianta mais a gente ficar parado esperando colher aquilo que a gente não plantou. E respondendo à pergunta, Deus trabalha nas nossas vidas através das circunstâncias que Ele coloca ao nosso redor. Porque se Ele mesmo se submete à regra de respeitar a liberdade, ou seja, o livre-arbítrio, nós vamos tomar as decisões que vão nos levar para o nosso aprimoramento. E nós vamos, tomando essas decisões, nos esforçar para seguir esses caminhos que nós acreditamos nos aproximam mais de Deus, nos tornam ainda mais cristãos. Então, quando a gente para e entende essa ideia de que Deus trabalha nas nossas vidas pelas circunstâncias que Ele põe ao nosso redor, a gente vê claramente que se eu estou envolvido num ambiente, seja ele dos meus amigos, do meu trabalho, da minha família, especialmente da minha família, que testa muito a minha paciência, por exemplo, que testa muito a minha capacidade de ser tolerante, de ser respeitoso, que a gente costuma chamar isso de pedrinha no nosso sapato, né? A gente fala que aquele parente lá, ixi, aquele é a pedrinha no nosso sapato. Mas se a gente perguntar para ele, possivelmente, bem possivelmente, nós seremos a pedrinha no sapato dele também, né? Então estamos todo mundo empatado, não tem superioridade para ninguém. Então, assim, se a gente imaginar que a gente está envolvido, ou se as circunstâncias que Deus colocou ao meu redor testam a minha paciência, a minha tolerância, o que significa? Significa que eu não sou nem paciente nem tolerante, né? Porque se eu fosse, aquelas circunstâncias poderiam continuar estimulando isso e, com a virtude já conquistada em mim, significa então que eu não sou paciente nem tolerante, e significa que nessa escola divina, olha aí, fomos matriculados na aula exatamente onde a gente tem condição de aprender e de desenvolver a capacidade de ser paciente, de ser tolerante, de ser respeitoso. Então, quando a gente olha, amplia o nosso aspecto, o nosso espectro da importância da gente conviver em família, não de costas, de frente. E isso não vai tornar um convívio maravilhoso, um céu azul de brigadeiro. Não vai. Vai ter dificuldade. É claro que vai. As dificuldades existem justamente onde existem pessoas que pensam diferente. Agora, cabe a nós transformarmos essa dificuldade num aprendizado. Então, se eu entendo que Deus trabalha na minha vida através das circunstâncias que Ele põe ao meu redor, eu vou compreender que aquele convívio, especialmente ali familiar, vai me servir para estimular, para que eu treine cada vez mais a paciência, a tolerância, o respeito. Ou seja, é justamente a situação em que eu preciso, porque como é que eu vou desenvolver essa qualidade se eu não treinar? Tem jeito? Não tem jeito. É igual o exemplo da academia.
Se eu for todo dia à academia, não vai acontecer nada. Agora, se eu for à academia e praticar e treinar, aí eu vou começar a fazer alguma aquisição. No campo espiritual acontece da mesma coisa. No campo moral, se o nosso objetivo aqui, nós já conseguimos esse despertamento para que estabeleçamos como objetivo o progresso moral, a melhora moral, a gente precisa entender que essa melhora vai decorrer de um plantio. Então, cada vez que a gente se envolve numa atividade caridosa, por exemplo, ela não serve só para nos desobrigar, ou seja, eu fui lá, cumpri a minha tarefa e acabou. Não é isso. A principal função dela é justamente para que eu me enxergue diante dela e entenda que depois de ter participado dessa palestra, de qualquer outra atividade, eu saia melhor. O que é melhor? Mais capaz de enxergar a mim mesmo. Ainda que seja mais capaz de enxergar defeitos que eu não enxergava. Ou seja, eu só posso estabelecer uma rota de mudança com aquilo que eu vejo, né? Então, às vezes a gente associa enxergar defeitos como algo negativo e muito pelo contrário, é positivo. Porque se eu enxergo no convívio com a minha família que eu não sou ainda tolerante ao ponto, né, de não me intolerar com o convívio daquela pessoa, ora, eu posso estabelecer o objetivo de eu ir treinando a minha capacidade de ser tolerante. Porque se a gente pensar naquela velha ideia de que a vida, de que a felicidade é uma vida sem problemas, qual que vai ser a nossa tendência? A hora que a gente encontrar alguém que sirva de instrumento para nós, ou seja, que venha testar a nossa paciência, que venha testar a nossa capacidade de respeito ou de tolerar, a gente vai fazer o quê? A gente vai afastar essa pessoa do nosso convívio. Por quê? Porque aquela velha ideia que vem plantada em nós há milênios é justamente essa, de que a felicidade é uma vida em que não há problemas. E na verdade, os desafios que a gente se habituou a chamar de problemas são justamente as circunstâncias que Deus pôs ao nosso redor para que a gente possa desenvolver, para que a gente possa se aprimorar, para que a gente possa se esforçar. Tem um alerta importantíssimo que o Kardec faz para nós, para a gente poder identificar o que é, ou quais as qualidades que se usa para identificar um verdadeiro espírita, um verdadeiro cristão. Porque se a gente não se policiar um pouquinho, a gente acha que o verdadeiro cristão, o verdadeiro espírita, é aquele que já conquistou uma série de qualidades morais, né? É aquele que já consegue praticar o bem, a paciência, a tolerância, o respeito com muito mais naturalidade e facilidade. Essa é uma ideia nossa, é normal isso a gente pensar, porque é lá que a gente quer chegar. Mas o verdadeiro cristão, o verdadeiro espírita, segundo o Kardec nos orienta, é aquele que se esforça para conter as suas más inclinações. Ou seja, o verdadeiro cristão é aquele que aproveita o caminho. A nossa grande conquista não está na chegada, está no caminho. E é exatamente isso que essa situação atual toda nos está trazendo de novo ao chamado, né? Como se a gente estivesse usando maravilhas da tecnologia para escapar da célula, do núcleo divino que é o convívio entre as pessoas. Porque aqui a gente não busca as pessoas que pensam como a gente. E aí quando a gente encontra um que não pensa, hein? Porque aqui a gente não tem trava na língua não, né? Frente a frente assim, a gente tem medo de passar vergonha. Mas aqui, o que as pessoas são capazes de serem violentas, escondidas atrás desse aparelhinho aqui, é um negócio impressionante. E Deus está fazendo o que com a gente, com essa situação toda da pandemia? Vamos voltar, né? Está dizendo assim, ó, vamos desligar um pouquinho isso aqui, né? E vamos continuar o jogo, só que brincando do jeito que eu fiz. Eu sou Deus e vocês continuam aí.
no núcleo onde eu criei para vocês poderem, na academia para onde vocês têm a chance de exercitar. Porque é convivendo uns com os outros, especialmente com os diferentes, que vocês vão conseguir, né, condições de exercitar a sua capacidade de respeito, de paciência, de tolerância e de diversas outras virtudes. Virtudes essas e que qualidades essas e que se a gente fizesse um grande resumo, a gente pode dizer o quê? Amar. Lembra daquela grande, maravilhosa carta de Paulo à igreja dos Coríntios? Ele dizia tudo isso. O amor é paciente, o amor é tolerante, né? Lembra daquela carta que fala que, ainda que eu soubesse, que eu conhecesse toda a ciência, né? Que eu falasse a língua dos homens, as dos anjos, sem amor eu nada seria? Essa foi a carta que Paulo escreveu à igreja de Corinto, que era a igreja que ele tinha, uma das igrejas, uma das casas do caminho que ele tinha fundado. E esses dias, olha que interessante, eu vi um estudo do menino aqui, ele é de Minas e que mora lá em São Carlos. E ele estava analisando essas cartas de Paulo e o termo que o Paulo usava para se referir a essas casas do caminho, que seriam, se a gente fizesse uma analogia com os tempos de hoje, os centros espíritas, as igrejas, as casas divinas de auxílio. E o termo que ele usava, traduzindo hoje, significa formar para fora. O que a gente pode extrair do papel dessas casas, especialmente dos centros espíritas, que é a nossa missão, tarefa, de colaborarmos uns com os outros para nos auxiliar, nos formar cada vez mais fortes, cada vez mais resistentes, cada vez mais possíveis de contar com a ajuda um do outro para fora. Porque a nossa escola, os nossos desafios vão acontecer quando a gente sair daqui e voltar a conviver com o nosso próximo, especialmente aqueles que pensam diferente da gente. Então, quando a gente olha por esse aspecto, a gente nem acha tão ruim assim, né, a pandemia. Ruim pelo que ela está nos impondo fisicamente de distanciamento, mas quando a gente olha e fala, poxa vida, que oportunidade, que aviso do tempo que eu estou sendo premiado de passar, porque todo mundo que está passando por uma pandemia em nível mundial hoje, é porque tinha algo a resgatar ligado a ela. Ou tinha que simplesmente passar e usar essa situação para aprender a lidar com esse reposicionamento familiar. E nós somos um deles. Então, não é para que a gente relaxe nas nossas cautelas, nas nossas precauções, mas é que a gente pode, com muita clareza, com muita segurança, olhar as oportunidades que saem dessa crise. Porque se a gente ficar parado assistindo o noticiário da TV de manhã, à tarde, à noite, a hora que chegar à noite, a gente não vai conseguir dormir tranquilo. Porque é veneno que a gente tomou de manhã, de tarde, de noite. Aí a gente chega à noite, a gente volta correndo ao centro, estou precisando de ajuda que eu não consigo dormir, mas não vai conseguir dormir. E eu não estou aqui fazendo essa luta aí entre redes de televisão, não, mas é isso mesmo. A nossa imprensa, na maioria das vezes, ela é pessimista, é só coisa ruim, é só pancada. Então não vai ser possível você chegar lá à noite num clima sereno, né? Não vai ser possível. O teu pensamento, o teu sentimento, a hora que você desligar o seu corpo físico, vai deslocar o seu espírito para aquela qualidade de frequência que você está produzindo, né? Então aí a gente olha, e eu já vou encerrando aqui, porque senão vocês nunca mais vão me chamar, né? A gente olha para esse mandamento nosso cristão, evangélico, de fé que é capaz, né? Como Jesus disse para nós, eu disse para os apóstolos, era preciso que a fé fosse do tamanhozinho de um grão de mostarda para que fosse capaz de mover montanhas, né?
essa nossa fé ela é pensada. É pensada o que eu vou fazer para colaborar nessa situação, como é que eu vou aproveitar esse reajuntamento familiar que Deus está trazendo para nós e inúmeras outras situações da nossa vida. E aqui no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, que deve estar aqui, esse azulzinho aqui, ó, no capítulo que fala disso, que fala dessa fé que para ser capaz de transportar montanhas precisaria ser do tamanhozinho de um grão de mostarda, tem uma mensagem que eu acho que se encaixa muito bem nesse momento e nesse bate-papo nosso. Lá no finalzinho, um espírito que se autodenomina José, um espírito protetor. Ele diz assim, mais ou menos assim: se o encarnado estivesse bem convencido da força que tem dentro de si e quisesse colocar a sua vontade a serviço dessa força, seria capaz de fazer o que até hoje se chama de milagre. Ou seja, o que a gente precisa, a força que a gente tem, a luz que a gente tem, já está aqui dentro. O que precisamos é cultivar esses ensinamentos para que a gente possa abastecer essa nossa fé, essa nossa confiança, essa nossa esperança, para que a gente possa cada vez mais colocar a nossa vontade a serviço dessa força. E com a nossa vontade, com certeza vão sair das nossas mãos maravilhosos exemplos de bondade, de paciência, de tolerância, de caridade e de amor. Então, que essas palavras possam nos auxiliar a encher o coração de força, de esperança e buscar a força que está dentro de cada um de nós e, principalmente, darmos as mãos uns aos outros, porque uma hora a gente está em condição de ajudar e noutra hora a gente está em condição de necessitar de auxílio. A nossa grande força não é ser firme como rocha e resistente a tudo, não. A nossa grande força é justamente nesse caminho a gente plantar sementes de amor nos corações daqueles que cruzam o nosso caminho, porque a hora que a gente precisa de ajuda, alguém vai sempre nos estender a mão. Plantar o amor é justamente a fonte de força, de confiança e de esperança para cada um de nós. Então, que essas palavras possam auxiliar a plantarmos mais ainda uma semente de amor, esperando que daqui a alguns dias venha uma chuva para nos abençoar, mas que a gente possa, enquanto isso, cultivar essa chuva de bênçãos e de luz, que é poder encher o coração com a vontade de querer ajudar o próximo, né? Então, muitíssimo obrigado pelo espaço, né? Pelo carinho de vocês e especialmente pela paciência de vocês. Na próxima eu prometo que eu não extrapolo o horário e se é que vocês vão me dar essa chance de ter uma próxima vez, porque eu sei que o espírita não gosta que extrapole o horário. É só uma brincadeirinha. Boa noite a todos e que a gente retorne aos nossos lares melhores do que a gente chegou aqui hoje. Uma boa noite.